Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Venho hoje trazer aqui mais um estudo sobre salvação e recompensas. Apresentando esta imagem, nós estamos vendo a trajetória de um filho de Deus. O seu caminho dele na terra até chegar ao céu, chegar de volta ao lar. Eu quero ler aqui em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 11, que diz assim: Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então, baseado neste versículo, nós vemos, irmão, que existem 4 posições de um filho de Deus diante dele. Ele pode estar sendo injusto, sendo imundo, sendo justo e sendo santo. Nesta posição que este homem está aí, antes de subir o primeiro degrau, antes de tomar a primeira decisão espiritual, ele pode ser ímpio ou injusto. O ímpio é aquele que odeia Deus. Então, este, se não se arrepender, ele está destinado ao castigo. Temos também o injusto. Injusto é aquela pessoa boa, que faz o bem, que tem senso de justiça, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus. Então, espiritualmente, ele é injusto, pois o espírito dele ainda não está justificado. Embora que humanamente ele é considerado justo, porque ele faz justiça com o seu próximo. Jesus, na sua infinita misericórdia, ele apresenta que tem uma oportunidade para o injusto. A Bíblia diz que a pessoa será julgada de acordo com o conhecimento que recebeu. Muitos desses injustos não tiveram conhecimento de Jesus, do Salvador, ou tiveram um ensinamento errado que não o convenceu. Então essas pessoas serão julgadas pelo que chegou até eles. E na hora da morte, porque nós sabemos que quanto estamos vivendo, estamos sendo observados. E na hora da morte, chega ou um anjo de luz ou um anjo das trevas. O anjo de luz leva ao paraíso e o anjo das trevas leva ao castigo. Este já é a primeira sentença que o homem recebe. Então o Senhor promete que ele visitará esse injusto quando ele ensina na parábola das ovelhas. Ele diz: tu fizeste o bem. E a pessoa diz: quando, Senhor, que eu fiz o bem a ti? Ele disse: quando fizeste a um desses meus pequeninos. Então, como ele não tinha um conhecimento perfeito sobre a salvação, mas ele praticava o bem, porque a Bíblia diz que o conhecimento de Deus está aí, está na natureza, está na sua criação. Aquele que conseguiu captar o amor que vem de Deus, ele será salvo por Jesus. Embora que ele vai ganhar a recompensa de quem está neste segundo degrau, de crentes meninos em Cristo. Mas ele não irá para a perdição, porque ele praticou o maior de todos os mandamentos, que é o amor. E existe até pessoas que Jesus vai dizer assim: vinde bendito e entrai no reino. Entrar no reino é receber galardão de crente de maturidade. Porque ele adorou a Deus em amor, a vida dele foi em amor. Então, mesmo que ele não tenha entregado sua vida a Jesus, declarado através da sua boca, mas o seu viver, ele declarava o amor. Então, há muitas surpresas de Jesus. A sua misericórdia é grande em salvar. Então, o primeiro passo que ele tem que dar é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Neste momento, ele é selado pelo Espírito Santo para ser salvo. O seu espírito é justificado. Ele é alcançado pela graça, que é um presente de Deus para todos os seus filhos. A partir de agora, ele torna-se um cristão, porque ele creu e confessou Jesus Cristo como seu Salvador. O próximo passo que o cristão deve dar
é buscar a santificação da sua alma. Nós somos salvos para as práticas das boas obras. Assim que um homem aceita Jesus, acontece a transformação do seu espírito, ele começa a praticar o bem muito mais do que já fazia antes. Este é o segundo passo de um novo cristão. O próximo passo é ele cumprir os mandamentos. Ele ser um cristão de maturidade. É ele amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E o passo onde Deus quer que a gente chegue é na perfeição. Como Jesus disse, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. A Bíblia diz que o homem é pecador, é pó insignificante. E que a salvação é um presente do nosso Deus, que nós não éramos merecedores. Mas Deus, por seu infinito amor, nos concede a salvação. Neste momento eu quero falar da metanoia, a transformação que acontece no Filho de Deus. Quando ele aceita o Salvador, neste exato momento, o espírito dele passa a ser santo. O que antes era profano, um vaso da ira, ele passa a ser um vaso da misericórdia. É visível a transformação que há no ser. Foi o Espírito que passou automaticamente, como um presente, ele passou a ser santo. Então o homem começa a transformar a sua alma, lendo a palavra de Deus e praticando seus ensinos. Ele vai transformando o seu caráter. Pelas suas ações, pelos seus frutos, a gente percebe que ele está caminhando na direção certa. E chega o dia em que o homem consegue um caráter agradável a Deus. Então, mais uma vez, acontece uma metanoia na sua alma. É uma transformação espiritual. É uma transformação que vem do céu. Do mesmo jeito que acontece automaticamente no espírito, também acontece automaticamente com a alma. A pessoa passa a ser santo. Esse estágio é muito difícil a gente encontrar um filho de Deus na terra nesse estágio de perfeição e de santidade. É quando a palavra de Deus diz: aquele que é nascido de Deus não peca. Isto não depende da quantidade de anos que o homem se tornou um cristão, não. Depende da sua entrega a Deus. Esta é a explicação para aquelas passagens que diz, a Bíblia diz assim, sede santo, como vosso Pai Celestial é santo. Está dizendo que nós é que temos que buscar a santidade. Também diz, sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está dizendo, sede é você que tem que buscar. Mas também diz que o Pai Celestial vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. É neste momento, é essa santificação especial, raríssima, que alguns conseguem. Esse presente que vem do céu, que santifica a sua alma, que você levou até a posição que Deus quer para você receber esta recompensa da santificação celestial. Antes de chegarmos nesse nível, temos trabalho a fazer. E Deus recompensa todos os nossos trabalhos, todas as nossas obras. Nesse nível, temos trabalho a fazer. E Deus recompensa todos os nossos trabalhos, todas as nossas obras. Como vimos, a Santa Palavra de Deus nos ensina que o homem é um espírito que está dentro de um corpo e que possui uma alma. O espírito, Jesus santifica. A alma, depois que a gente chega lá, Jesus santifica. Mas até chegar lá tem um processo. E esse processo é o que nos dá a nossa recompensa, de acordo com o que fizermos. O homem tem sua alma. Quando ele morre, ele vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. E lá Jesus vai julgar tudo o que você fez durante a terra. Suas boas obras e suas más obras, prestará conta de tudo, cada palavra que foi dita, cada boa ação que foi feita, cada pecado cometido.
cada bem que você não fez, podendo fazer, tudo isso irá para a balança. E o resultado que você tiver individualmente, cada um receberá a sua recompensa pelo que você fez com a sua alma. Qual foi a história que você escreveu no seu livro? Então, como já vimos, o homem que era ímpio ou injusto, ele precisa dar um grande passo, é aceitar Jesus. Ele é justificado no Espírito, santificado. O próximo passo, ele tem que fazer boas obras. Vem da natureza do homem. Esses cristãos são aqueles cristãos que vão para a igreja só dia de domingo, que louva ao Senhor para receber bênção. Ele tem Deus e Jesus como aquele que provê, aquele que abençoa, aquele que guarda. Ele vive uma vida confortável. Muitas vezes ainda se envolve muito com os prazeres do mundo. E outros até não se envolvem tanto com o mundo, mas também não se joga nos prazeres espirituais, na dedicação à conservação da sua alma, no desenvolvimento da sua salvação. Muitos desses têm um entendimento errado da graça de Deus. Criticam muito a doutrina da lei de Deus. Eles dizem que basta estar salvo e está tudo certo. Sim, o primeiro passo é a graça, é aceitar Jesus Cristo. O segundo passo é obedecer à lei para buscar a santificação, para chegar à presença de Deus. Próximo passo, que é mais difícil, é os cristãos que são considerados que têm maturidade espirituais. São os cristãos que entenderam, que praticam os mandamentos. Os 2 mandamentos são amar a Deus acima de tudo. Esses cristãos entenderam que Deus é soberano, que Deus é um todo-poderoso, que para isso ele precisa e ele merece adoração. Que nosso Deus é zeloso, é exigente, é justo, e ele ensinou aos israelitas que o homem deve adorá-lo, deve ter reverência. Primeiro, tem que santificar, tem que preparar o espírito, o corpo e a alma. Tem que se consagrar. Depois que estiver num nível agradável ao Senhor, ele prestar adoração pessoal, sozinho na sua casa, sem fazer pedidos, apenas adorando a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Isso são ações de crente que tem maturidade espiritual. São ações de adulto. Amar o próximo. O que é amar o próximo? Amar o próximo é pregar o evangelho, é salvar vidas, é alimentar almas. Fazer o bem é da natureza humana, é até um dever. Fazer o bem. Agora, amar o próximo como a mim mesmo é tirá-lo da condenação. É dar força, juntá-lo para que ele consiga chegar à santificação. Este é o maior bem. Este é o cumprimento do mandamento. Então, crente de maturidade não é crente que tem muitos anos na igreja. Não são os idosos, são aqueles que entenderam como praticar esses mandamentos. Enfim, os cristãos que estiverem neste segundo degrau e neste terceiro degrau são os justos. Eles são justificados. Eles aceitaram Cristo. Mas aqui está dividido entre justos, úteis e inúteis, como Jesus ensinou em suas parábolas. Esses cristãos são chamados de grande colheita. Eles terão recompensa, cada um pelas suas obras. Os cristãos que são meninos em Cristo, eles receberão uma recompensa de estar no reino de Deus. Serão novas criaturas, perfeito como Adão foi criado, mas eles ainda serão mortais. E os cristãos que têm maturidade espiritual, que cumpriram os mandamentos, não todos. Eles não alcançaram a perfeição, mas eles se dedicaram a adorar a Deus e amar o próximo. Eles terão uma recompensa, eles já ganharão a vida eterna. Estarão no reino milenial, com um corpo ressurreto, igual àquele que Jesus ressuscitou. Humano, físico, porém imortal. Eles governarão o mundo.
Eles governarão todo esse povo que foi menino em Cristo e que nascerão mortais. Os imortais irão governar. Estarão todos humanamente, fisicamente, aqui na terra, no reino milenial de Jesus. Agora vamos falar duas passagens bíblicas que fala deste momento em que a pessoa recebe a sentença. Os crentes justos recebem a sentença de qual será a sua recompensa. Esses cristãos, meninos em Cristo, estão representados naquela passagem das 10 virgens. 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. As prudentes são as que tinham azeite, entraram para o reino. Esta passagem não fala de arrebatamento, está em Mateus 25, a partir do 1º. Ela fala o reino de Deus. Diz assim no versículo 1º. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Este é um momento inesperado. É a surpresa que se terá na hora de receber a sua recompensa. As 10 virgens imprudentes são esses meninos em Cristo. Eles não têm azeite. Eles estavam esperando o noivo. Estão na igreja, são crentes, estão esperando Jesus, mas não têm o azeite, não amadureceram, não têm reserva. Então eles estarão no reino, mas não governando. E eles vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, deixe-nos entrar, queremos ser imortais, queremos governar. Mas não será aberta para eles. Eles estarão no reino, mas não entrarão. Entrar quer dizer ter autoridade. E as 5 prudentes, elas entraram, elas ganharam a vida eterna, elas governarão no reino de Deus. Agora eu quero ler outra passagem que fala sobre esses crentes que têm maturidade espiritual. Está em Mateus capítulo 7, a partir do 21, que diz assim, a partir do 20. E assim, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Este momento aqui, irmão, como diz ali, naquele dia, é o dia da surpresa da prestação de conta, a surpresa de qual vai ser sua recompensa. Muitos cristãos que têm maturidade espiritual, que estão envolvidos com as obras, que têm e usam os dons que Deus deu, eles serão julgados pelas intenções das suas obras. Que os dons foram dados não como prova de santificação da pessoa, mas os dons é um presente de Deus dado para amadurecimento. Como prova de santificação da pessoa, mas os dons é um presente de Deus dado para amadurecimento, para edificação pessoal e para edificação da igreja. É um instrumento para realizar bem a obra do Senhor. Isto não prova que o crente que profetiza e que fala línguas, ele está reto diante de Deus. Naquele dia, as suas obras serão julgadas. E muitos que é considerado crente maduro, que vai ganhar a ressurreição, quando chega lá, o Senhor vai dizer, não vos conheci, seu trabalho não era aceito por mim. Seu nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, que é o livro que registra aqueles que vão ganhar a vida eterna. O livro da vida é de todo ser humano que veio à terra, seu nome está escrito lá. Até o dia, se ele morrer sem Jesus, ele é riscado do livro. Mas para ganhar a vida eterna, o nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. E muitos seu nome não vai estar escrito lá e o Senhor vai dizer, não vos conheço. Quer dizer, você não pertence a esse grupo. Você pertence ao grupo dos meninos em Cristo. Aqueles que não fizeram obras. Ou mesmo aqueles que fizeram, mas tiveram as suas obras reprovadas. Vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do 14, que diz: Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda,
mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Portanto, irmão, dependendo das obras, se o crente não tiver obra nenhuma, ou se sua obra for reprovada, mesmo assim ele irá ser salvo. Ele apenas vai perder galardão. Próximo degrau que fala da perfeição. Esses são os crentes que cumpriram os mandamentos e avançaram um pouco mais. Eles cumpriram aqueles ensinamentos que Jesus ensina lá no Sermão do Monte, em todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus ensina quem são os que alcançam a perfeição. Os mansos, os humildes, os puros de coração, os pobres de espírito, os pacíficos, são esses os que agradam a Deus, os que chegarão em sua presença. E neste momento eu quero apresentar o ensino que Jesus nos deu, com o diálogo com o jovem rico. Esse jovem, irmão, ele era cristão. Todo o povo judeu é cristão. Sobre este povo repousa uma promessa de Deus de salvação. A salvação é dada na fé no Filho de Deus. Então, desde Adão até o tempo de Jesus, eles tinham fé que o Filho de Deus viria ao mundo. Hoje nós temos fé que ele veio. Para eles ainda virá o Filho de Deus. Ele continua tendo a fé no Salvador. Então a promessa de Deus está sobre ele de salvação. Tudo aquilo que Jesus fala com os judeus é reprovando a sua conduta. Porque o judeu foi chamado por Deus para a perfeição, mas eles recusaram. Então Deus os colocou como sacerdote nesse terceiro degrau. E os judeus fizeram muito mal feito o seu trabalho. E o que Jesus alertava aos judeus é que eles estavam descendo o nível. Não que um judeu vá morrer, vá para a perdição. Não, ele vai perder o alto grau que Deus tinha dado para eles. Então vamos à leitura aqui do que Jesus ensinou através desse diálogo com o jovem rico. Está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do 17, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que esse jovem se ajoelhou diante de Jesus e o chamou de mestre, e o desejo dele era a vida eterna. Ele é um cristão. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Então vemos que Jesus disse: para herdar, para ter autoridade no reino, você precisa cumprir mandamentos. E Jesus nem falou todos, falou alguns. E o jovem já cumpria. E Jesus olhou para ele e o amou. Significa dizer que ele já estava de acordo com o que agrada o coração de Jesus. Ele já era um cristão de maturidade espiritual. E lhe disse: falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. De lá em Mateus, no versículo 21 do capítulo 19, disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então ser perfeito é abrir mão de tudo neste mundo. É estar pronto para seguir Jesus. A missão que Jesus teve, entregar a vida, entregar o viver a serviço do reino. Foi isso que fez os apóstolos. Eles entregaram todo o seu viver, abandonaram o mundo, morreram clamando o desejo de estar diante do Pai. Essas são as primícias do Senhor, aqueles que entregam até a própria vida para a perfeição, para ter a herança celestial.
Então, irmãos, com essa passagem eu quero trazer um alerta aos irmãos. Sabemos que o arrebatamento se aproxima e que a promessa do arrebatamento é para os santos, é para os perfeitos. Jesus pode sim arrebatar alguns crentes, as crianças inocentes, alguns idosos, alguns frágeis que não poderão aguentar o sofrimento que virão, por misericórdia. Jesus pode recolher o seu espírito e guardar no paraíso, como tem guardado todos os cristãos que morrem até hoje. Então, o meu alerta é que não se desespere. Que se acontecer o arrebatamento e você ficar, saiba que a graça salvadora de Deus estará na terra até existir o último homem aqui na terra. Aquele que morrer será guardado no paraíso. A porta da graça que está se fechando é a porta para ser primícia. Com exceção dos 144 mil que estão sendo selecionados para uma grande missão na terra. Esses que vão abrir mão de tudo e vão pregar o evangelho durante a grande tribulação, vão ser mártires, vão entregar a vida. Esses também terão um galardão igual que os discípulos tiveram. Serão primícias para Deus. Mas quem não for selecionado para esse grande exército, se morrer fiel ao Senhor, está sendo guardado no paraíso para voltar ao reino milenial. Então, que não perdemos a oportunidade que temos agora de dedicar, de consagrar, de adorar, de trabalhar para o reino, para sermos bem recompensados quando chegarmos diante do nosso Deus, do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.